Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns assuntos e projetos que não podem faltar de maneira nenhuma no portfólio de vocês. Se vocês querem ter um portfólio de destaque que chame a atenção de recrutadores, vocês não podem perder o vídeo de hoje, que ele está realmente imperdível. Então vem com a gente. É muito comum você ver pessoas que estão estudando ciência de dados, iniciando seu portfólio, perguntarem quais tipos de projetos são relevantes para o portfólio, quais tipos de projetos devem ser incluídos, quais assuntos devem ser incluídos nos projetos de data science dessas pessoas. Então, o vídeo de hoje é basicamente respondendo essa questão, quais os assuntos ou quais os projetos você deve fazer de forma que seu portfólio seja um portfólio robusto e chame a atenção de recrutadores. Então, eu vou apresentar aqui não numa ordem de importância, porém eu botei o número aqui só para levar uma sequência. Porém não tem ordem de importância e também não tem ordem cronológica e tudo mais aqui nesse mapa que eu vou apresentar para vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria apresentar para vocês aqui é coleta de dados. A coleta de dados ela pode acontecer de várias maneiras. Então, por exemplo, você pode coletar os dados através de um web scrap, né? Você pode usar o Beautiful Soup, o Scrapy, você pode usar o Selenium. E você fazendo um projeto onde você consegue coletar seus próprios dados para você explorar, isso mostra que você está indo um pouquinho além do que muitos candidatos que estão aí disputando uma vaga de Data Science, de ciência de dados ou na área de Machine Learning. Então, acho que vale muito a pena vocês explorarem diferentes formas de vocês coletarem dados. E, obviamente, vocês podem talvez jogar no banco de dados, pegar dados, jogar no banco de dados, extrair esses dados de alguma forma utilizando o SQL, juntar isso com Python. Você pode fazer várias coisas, mas também aqui eu estou apresentando algumas possibilidades de vocês extraírem os dados de vocês na internet, que seria muito relevante num projeto de portfólio. O segundo aqui que eu queria apresentar é a análise exploratória. Esse é um tipo de projeto que não tem para onde fugir, você precisa mostrar conhecimento de análise exploratória dos dados, porque muito do trabalho de cientista de dados ou alguém que trabalha com data science envolve exploração dos dados. E aqui você pode fazer várias e várias coisas. Você pode fazer análise de correlação, vai trabalhar a limpeza dos dados, isso é muito importante. Com frequência você vai perder bastante tempo na limpeza dos dados. Análise de distribuição dos dados, outliers, como é que você trata esses outliers, por que você remove, quando você não remove. Tudo que isso envolve a parte de análise exploratória é muito relevante para um projeto de ciência de dados. Então é importante que você tenha um projeto de análise exploratória ou que você explore isso de uma forma detalhada, para quem veja os seus projetos consiga entender as decisões que foram tomadas baseado nessa análise exploratória. A terceira aqui é a engenharia de feature. E a engenharia de feature é um assunto muito importante, principalmente quando se trata de algoritmos e de projetos complexos. Muitas vezes você vai ter muitas features, muitas variáveis, e você transforma esses dados que você tem, essas features que você tem, em novas features. Então, o que eu queria apresentar para vocês é criar dados novos. Você vai pegar 2 ou 3 colunas ou features do seu dataset e transformar isso numa informação nova para o seu modelo. Redução de dimensionalidade também é uma coisa que você pode explorar. Às vezes você tem uma dimensão muito grande nos seus dados. Você trabalhar um pouco a partir de PCA ou então alguma outra técnica de redução de dimensionalidade. Ou então você pode criar clusters nos seus dados para usar isso como se fosse uma nova feature também. É uma estratégia. Utilizar regressão, alguma estratégia de regressão também para você utilizar como uma feature também pode ser utilizada. Então aqui vai muito da criatividade e da disponibilidade dos dados que você tem. E essa parte de engenharia de feature é muito importante. E aqui eu estou falando não fazer um projeto específico de engenharia de feature, né? Eu estou falando mais da questão do contexto do assunto. É você utilizar estratégias bacanas em algum projeto que você tenha e documentar isso de forma que outras pessoas consigam entender as estratégias que foram adotadas por você.
A quarta aqui qual é? Um projeto de regressão. O projeto de regressão, assim, você pode usar vários algoritmos de regressão, mas é um tipo de projeto que você não pode deixar de fazer. Você tem que fazer um projeto. Você pode usar Linear Regression, você pode usar Logistic Regression, você pode usar vários modelos de regressão, mas você tem que ter um projeto que envolva um modelo de regressão aí no seu portfólio. E é importante aqui você avaliar diferentes modelos, não simplesmente usar um modelo em si, monta uma baseline, depois teste diferentes modelos, avalia lá e use às vezes algumas métricas de avaliação diferentes, ou então saiba bem a métrica que você está usando e por que você está usando essa métrica, porque com certeza isso faz toda a diferença na hora de documentar um projeto de Machine Learning. Vamos para a quinta aqui. A quinta é um projeto de classificação. Você já fez o projeto de regressão, então você precisa de um projeto também de classificação, porque muito dos problemas que você vai encontrar nas grandes empresas, nas empresas de modo geral, são problemas de classificação. Saber se um cliente vai comprar ou não um determinado produto, saber se uma determinada transação é fraude ou não, e assim sucessivamente. E é muito importante você testar, obviamente, diferentes modelos, ter uma baseline, depois testar diferentes modelos, entender também as métricas de avaliação, entender como que elas estão relacionadas com o problema de negócio que você tem em mãos. Então, entender Precision, Recall, F1 Score, a curva ROC e várias outras métricas que vocês podem utilizar para analisar o problema em questão. Então, existem métricas que vocês vão utilizar, vão valorizar mais de acordo com o problema e a avaliação que vocês estão tendo aí no problema de vocês. O número 6 aqui é projeto de séries temporais. Isso é muito, muito bacana e muito relevante. Você pode usar, por exemplo, ARIMA, média móvel, você pode usar Deep Learning, você pode usar RNN, que é Recurrent Neural Network. Então, vale a pena você explorar time series, porque é muito comum na indústria você encontrar problemas que envolvem séries temporais, como, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui no mercado de energia, mercado financeiro, ações, como é que estão relacionadas as ações com o tempo, quanto de energia uma usina vai produzir durante um determinado tempo, e coisas que são relacionadas à análise de séries temporais. Então vale muito a pena vocês explorarem diferentes modelos, diferentes formas de trabalhar com time series, como é que você cria features com as time series que você tem e coisas relacionadas a time series. A número 7 aqui é um projeto de clustering. O projeto de clustering, existem muitas formas que você pode criar clusters e não existe somente o K-means, muita gente usa só o K-means, mas dependendo dos seus dados, você pode usar diferentes modelos de cluster para os seus dados. Então, você pode usar o DBSCAN, pode usar o Spectral Clustering e diferentes formas de você criar grupos de dados ou grupos para tentar entender um pouco mais os dados que você tem. Às vezes você cria clusters para utilizar como features de um modelo mais robusto, ou simplesmente você pode criar clusters para você entender os grupos que vocês têm ali. Às vezes você quer entender um grupo de consumidor, você cria clusters para entender aqueles grupos ali de consumidores, e existem várias estratégias que vocês podem adotar utilizando clusters. E a última aqui é o deploy. Eu acho que vale muito a pena vocês explorarem deploy dos projetos de vocês. Vocês podem fazer isso utilizando Flask ou Streamlit. E vale muito a pena você fazer um projeto completo que vai desde a extração dos dados, que envolve todas essas partes aqui, ou a maioria delas, coleta dos dados, análise exploratória, engenharia de features, ou aí você escolhe se você vai fazer um projeto de regressão, de classificação, ou se é um projeto de série temporal, ou um projeto de clustering. E no final você faz o deploy desse modelo ou desse projeto para que outras pessoas tenham acesso e possam usar o algoritmo que você montou, o projeto que você desenvolveu para fazer previsão. Então, eu acho que vale muito a pena esses
vocês terem aí esses projetos ou esses assuntos aqui no portfólio de vocês. E eu estou falando isso baseando não somente no que eu acho que é interessante, mas também baseado em muitas conversas com recrutadores, pessoas que procuram portfólios para contratar pessoas, contratar mão de obra para as empresas. Então, eu acho que vale muito a pena vocês explorarem esses projetos aqui, esses assuntos aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês tenham qualquer dúvida, só deixar um recado aí, mandar mensagem pra gente. A gente vai estar sempre à disposição. Caso vocês tenham gostado, dê um like, se inscreva no canal e aí vamos nessa, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!